A primeira delas, gente, é que autodisciplina é fundamental. Por quê? Às vezes, né, quando você está trabalhando e estudando, você tem a sensação de que você não estuda porque você não tem tempo suficiente. Só que muitas vezes o tempo é só um disfarce da falta de autodisciplina, tá? Como que eu percebi isso? Quando eu falei para vocês, né, quando eu estava estudando, eu estudava ali em torno de 3 horas por dia, tá? Então eu conseguia cumprir mais ou menos uma carga de 20 horas por semana, trabalhando e estudando, porque eu estudava também aos sábados e domingos. Então dava mais ou menos ali 20 horas na semana. Quando eu fiquei só estudando, a minha proposta, o meu compromisso era de estudar 40 horas por semana, porque afinal de contas, eu tinha largado o meu emprego para me dedicar aos estudos. Então eu achava justo que pelo menos eu encarasse aquilo ali como meu emprego e estudasse mais ou menos ali a mesma quantidade de horas de quando eu estava trabalhando. Só que eu conheci várias pessoas que também estavam só trabalhando e que não conseguiam estudar mais do que 20 horas por semana. Então você vê que não é só a questão de tempo aí, é muito também da forma como você usa esse tempo, da forma como você prioriza os seus estudos. Se você tem dificuldade de estudar todos os dias hoje, provavelmente, mesmo se você largar o emprego, você também vai ter dificuldade, tá? É que às vezes a gente se engana e coloca a culpa ali na falta de tempo. Mas autodisciplina, para quem vai ficar em casa só estudando, é fundamental. Você precisa encarar o concurso da forma como eu encarei, como se fosse o seu emprego, tá? Você tem que entender que você não está de férias, que você está em home office. Né? Então, assim, na verdade, você precisa ter ali o quê? Controle de horas, meta de volume, sabe? Você precisa registrar isso, ter uma rotina para isso, porque senão é muito fácil a gente cair ali naquela ilusão de tempo infinito. Quando a gente está em casa só estudando, a gente tem uma sensação de que dá para fazer tudo, né? Quando eu comecei, nos primeiros meses assim que eu fiquei só estudando, eu queria fazer academia, eu queria me envolver em outros projetos, eu queria aprender inglês, enfim. Você vai tentando fazer outras coisas, se você não prestar atenção, você acaba pegando aquele tempo que era para se dedicar aos estudos para poder fazer outras coisas ali. E aí o estudo acaba ficando em segundo plano de novo, né? Então é importante ter esse controle. Eu falei, tem que registrar as horas líquidas, por quê? Porque às vezes a gente tem a sensação de que ficou o dia inteiro estudando, quando na verdade você ficou tipo umas 3, 4 horas líquidas só. Porque você foi fazendo vários intervalos, você foi parando. Ah, estava estudando, parei para ver uma coisa na internet, para checar um e-mail, para atender um telefone, eu fui conversar com não sei quem, fui no mercado. E aí, quando você vê, o dia foi embora e você não conseguiu estudar mais do que 3 ou 4 horas líquidas. Então, autodisciplina é essencial, tá? Tanto para quem precisa conciliar o trabalho com os estudos, mas principalmente para quem largou o trabalho para se dedicar só aos estudos. Porque senão, se você não fizer isso, na hora que chegar lá, tipo, na média, que você vai fazer uma média, sei lá, de 6 meses que você ficou só estudando, você vai ver que você não estudou muito mais do que o período que você conciliava estudo e trabalho, tá? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa é a cobrança excessiva, né? Se você estiver dependendo de alguém, né? Se for alguém da sua família, pai, mãe, marido, enfim, alguém, mulher, né, esposa, que estiver custeando aí, né, as suas despesas enquanto você fica só estudando, pode acontecer um problema aí, né, uns atritos de cobrança mesmo, né? Porque as pessoas que não estão aí nesse mundo de concursos públicos, às vezes a pessoa não entende que ser aprovado não depende só de você. Estudar depende só de você, né? Se esforçar, se dedicar, depende. Mas a aprovação mesmo, gente, é uma série de fatores ali, né? Que, claro que quanto mais você estuda, mais você se prepara, menos você depende ali desses outros fatores, tá? Mas não dá pra gente controlar, não dá pra bater o martelo e falar, eu vou ser aprovada em 1 ano. Não dá pra fazer isso, né? E às vezes a pessoa, quando aceita puxar suas despesas aí pra você ficar em casa só estudando, acha que isso vai ser por um tempo curto, vai ser por 6 meses, vai ser por 1 ano. E aí as aprovações acabam demorando mais do que isso, até porque, imagina, às vezes você tá até pronto para ser aprovado aí, tá preparado, passa por um problema igual esse que a gente passou o ano passado, de ficar 1 ano sem ter concurso. E aí, como é que fica? Né? E esse 1 ano não teve concurso. Como que a pessoa ia ser aprovada se não tinha concurso? Então, assim, essas expectativas, essa cobrança excessiva, isso acaba prejudicando muito, né? Acaba criando atritos nos relacionamentos e também acaba o quê? Prejudicando a sua concentração, prejudicando o seu rendimento.
você até tem mais tempo para estudar, mas você acaba não conseguindo porque está aí envolvido com outros problemas, tá certo? Uma outra desvantagem é a preocupação com questões financeiras, porque às vezes você não está dependendo de alguém custear as suas despesas, né? Mas você tem aí a preocupação financeira, porque o dinheiro é um recurso finito, né? Se você não está produzindo, se você não está colocando mais dinheiro ali, aquele dinheiro uma hora vai acabar. Outra coisa é a dificuldade, né, aí para adquirir materiais, para investir em curso, né, para pagar as inscrições, para pagar as despesas de viagem. Tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de ficar em casa só estudando, mas que, em função disso, tem essa carência de recursos, né? Então, a pessoa tem muito tempo, mas aí não tem recursos financeiros suficientes para poder investir em materiais